rua. Venha negas e que sorte que te siga street life para modo que tive escolha. Voz de rua, para que esse princesa que te fazer para acontecer, esse talento, esses riquezas. Voz de rua, para tudo que esse puto, que esse pensamento está só, mas tem anjos vocês juntos. Voz de rua, então representa hip hop tuga, hip hop crioulo, suca curtida de fuga. Voz de rua. Bem-vindo à Voz de Rua TV para tudo cavalhante espanhote. Bom dia, são de botata de dia, boa noite, são de botata de noite e boa tarde. Mas acabou de dizer que nunca é tarde para lembrar uma coisa que parecemos já vos esquecer. Voz de Rua tem bom ramento para refrescar o momento. A hoje, nós temos visitado nos brother G Silva, da família Lote Escuro, Zona Libertada, ok? Não é? Casa de G Silva, ok? Sabe, mano? Tranquilo? Boa shot, tudo cool? Entra. Tudo a fala. Entra. Bem-vindos, Voz de Rua, pode entrar. Para modo que tive escolha. Voz de rua. E aí pessoal, moda com os episódios, não está ali na estúdio Zona Libertada, mas G Silva. G, apresentar a boa pessoa lá, mais profunda. Olá pessoal, da Voz de Rua, meio de Silva, de Lote Escuro, Zona Libertada. Ai. G Silva, bota contar-nos qual é que foi o primeiro contacto assim com hip hop crioulo, depois procedimento, vou começar a rapar e na produção também. Sim, nunca te poder dizer uma data precisa de quando é que começaste a rapar o que é, mas tenho impressão naquela época 2000, 2001 para lá. Junto-me a brothers, os brothers de KGB e na Wild Angel, na casa DJ. Foi precisamente naquela altura lá que começamos mesmo a saltar na mic, vamos dizer. Construir aquela família que você tem, aquela família que é... Lote Escuro. É precisamente também nessa altura que Lote Escuro vem surgir, né? Eu estava a encontrar tudo na casa DJ. Ma Wild Angel, que era o Wild Minds, KGB Squad, a Vitor do Ar, Matas Lutador, a Rodura Das e toda aquela mata. Lá na casa DJ que todas as coisas de Lote Escuro vem surgindo. Aquela família de Lote Escuro que realmente já se marca na São Centro e não só, para me dizer Cabo Verde próprio. Sim, porque... vários grupos, vários elementos. Sim, como tem gente, é isso que era precisamente. Como tem gente num grupo, ou numa família, ou nós não preferimos mais, tem sempre alguém a fazer uma coisa. Entendeu? É tipo dentro de casa, como tem uma família grande, tem sempre uma coisa, alguém, um menino a fazer um abuso, entendendo? Então é mesmo a cena na hip hop, na Lote Escuro, vamos dizer. Quando nunca te fazer uma coisa, Vitor te fazer, com Vitor te fazer, Lu te fazer, com Vitor te fazer, Max fazer, resistir assim por aí. Muito bom. Que as coisas que empurram a fazer esse hip hop crioulo. Sim, o facto de hip hop crioulo, o que empurra no estudo é o facto de vou-te falar crioulo, vou-te curtir rap. Imediatamente ele é uma coisa, até assim quando se mamas na tuga também, começar a ouvir outras coisas, depois dizer, vou poder fazer duas línguas. Então, ela é uma coisa que tinha que acontecer natural, até e é natural, não é a grinha assim, por exemplo, eu acho que há rimas é mais complexas do que rimas de azar. Rimas de cada vez ficar mais complexo. Rimas, não te falar em termos de hip hop crioulo, porque o pessoal tem um monte de assunto para falar, tem um outro público. Às vezes um público que já tem mais escola ou que, entendendo? Então é evolução de rap. Rap crioulo. E assim tem vários temas, mas deixa-te criar habilidades assim em vários temas. Já que eu te centralizar assim, um tipo de tema, mas assim isto é uma coisa, isto poder fazer um tema, um som. Sim, porque por exemplo, grinha assim, vou dar um exemplo, uma vez eu estava a dizer fim de semana, era o quê? Era para a praça, ou fazer uma coisa assim de internação, sendo no São Vicente, o Babelijinho, whatever. Grinha assim, amadas poder fazer outras coisas, mas grinha assim também, botei em cenas, no Facebook, net, tudo isto cena assim, é que te dá abrir pessoal um outro mundo, tá entendendo? Então imediatamente vou dentro de Cabo Verde, mas vou ter aquele gajo de um gorro, todo um cap de uma maneira, dizer, eu não curti aquele style, nem modo que ela não é genuinamente de Cabo Verde, porque te dar aquele style. Então ele é uma coisa que, grinha assim, hip hop
hip hop não tem mais coisa, mais chance, mais onde espiar. Diferente de antes, pessoal, é difícil notícia de outro lugar de ganhar bom rápido por causa de net, queria sim, matas de hip hop está a absorver mais teu coisa, portanto vou ter mais teu assunto para falar. Vou ter um horizonte mais aberto. Antes vou poder falar de meu vizinho, o que é hip hop logo no princípio era Nhanton, que era um assunto específico. Era a menininha de ponta de praça, que é um assunto específico, depois tinha aquele outro, ou mexemos linhas menininhas, que era uma resposta para aquele assunto lá. Então era tudo um assunto específico. Mas a coisa vai ficar mais complicada. Talvez agora se eu fazer um som de menininha lá na praça, whatever, alguém está tentando me pagar modo daquele vídeo, entendeu? Então deixa-me dizer, outros tempos, outros desafios, outra solução, outra maneira de apresentar. Então é aquele lá que é rap e rap dele é 10 anos vai ser diferente também. Talvez que os bois tenham umas palavras. Ok. O rap é evolução, né? Sempre. Porque nós nunca estávamos a gostar de ouvir hip hop dos anos 80, que não 90. E que os matas dos anos 80 podiam dizer, os matas tu vês coisas que está a gostar. Da mesma maneira nós que ouvimos 90, não te dizes, matas tu vês já depois de 2000. Mas é Para modo que tive escolha, voz de rua. Gi, não também sei assim de lote escuro, não também focar na boa. Mas assim, bem falando hoje um bocadinho boa. Por exemplo, ganha assim, o que é que vou ter mais preencher o tempo para favorecer essa cultura de hip hop crioulo? Por isso é muito concentrado mais nas cenas de produção, nas cenas de fazer instrumental, fazer beat, a moda que não te dizer. Aquele pessoal que lá na casa tu é que sabe fazer beat é instrumental. Por isso ainda mais é naquela parte de produção. Começar com o MC, mas mais naquela parte de produção. Mas vou-te aprofundar mais na produção de ganha assim. De vez em quando, não está tão bombinha de lyrics, mas só para continuar a exercitar ou quando tem realmente uma coisa que me queria dizer, não te dizer, na rap, mas basicamente não te assumir mais como producer, assim, por causa da maior parte do meu tempo na rap assim, é na produção, ou gravação, ou mixar, ou cenas do tipo, cenas a ver que estúdio. E ganha assim, quais projetos ganha assim vou-te trabalhar? Bom, com os dois projetos, não ter falado que este meu pessoalmente, não era para dizer coisas, mas também tinha bem exclusivo bem na voz de rua, minhas brothers que te flipar, não tem um trabalho que te fazer Malulas e Perturbote, minha brother de Lote Escuro, e Lulas que chupa psicadélico, onde te chatei lá, nunca te dizer mais nada, e mais te fazer um trabalho. Agora, falando de mim pessoalmente, tem um trabalho que está bem, que é Inspiração Volume 2, que me tinha puto um primeiro EP chamado Inspiração, que é a minha terceira EP de instrumental. Tempo um segundo EP chamado Inspiração, mas ali aquele Volume 2. Porque realmente seria a quarta EP de instrumental, que ela é uma coisa que te focaliza o na pôr na rua gringa em si. E também tem outro projeto que é fora de hip hop, mas para mim, como pessoa, é tudo que é um projeto de roots, que se chama Instrumental. Então que é um projeto que eu estou pensar fazer e talvez em colaboração com uma matas de mim da Reggae Família. E aquela colaboração assim, Boma Brothers, residente ali na Holanda próprio? Sim, que lá é, modo como dizer, que lá que ele participa também. Que um gajo tem o brother tem monta, e o brother monta, um trabalha uma monta, não sei se ele pode corrigir-me depois, mas não sei se já está a fazer 3 ou 4 anos, 3 anos quase, 3 anos, ok? Minha mãe trabalha ali dentro do estúdio, mas sem pressa, sem coisa. Ele é uma coisa que não está a chamar uma vez, está a chamar Artist Development, que é desenvolver aquele artista. Ganha assim um label ou uma editora de pick-up, é que eu bloco pronto, com o videoclipe, tudo enquanto, blá blá blá. Então o que a minha monta está a fazer aquela lá? Nunca tem um controle mais ele, que não controla a mim, mas está bem, está senta ali, não trabalha nas coisas. Então não faz ele, mas aquela coisa que não está a fazer uma monta bem estender para mais tio matas. Até que agora não trabalha mais, mas no princípio mais já era mais ele. E tem vindo de net, já vem gravar ali net uma Vitor Duarte, Perturbote nesse caso, uma Vitor Duarte que é de Biscoadas, grava ali. Perturbote teve ali até MG Malulas, não estava a fazer um trabalho ali.
que o pessoal tiver o que depois, uma surpresa, uma pessoa até depois. E tem trabalhado mais com matas de reggae. Este dia ali, matas de reggae tem-me dado trabalho, que é uma coisa, vou ter estúdio, vou gostar de coisa, vou ter que manter estúdio em pé, então vou ter que, às vezes, fazer um trabalho remunerado. Então matas de roots também bem suado, que bem dá-me aquele dia de trabalho, que nos está bem, está a gravar, onde te receber em quantia, quando tenho que receber, levar este trabalho feito, vou tentar neste continuar a estar bem, mas sempre naquela de amizade, nunca tentar meter um brother mão na bolsa, sempre tentar fazer nos estúdios da companheira, botar um mundo lavar aquela altura assim. Então tem, graças a Deus, matas de roots, não tem gravado este dia, roots também. Com o estúdio, vou pensar agora mais para além de hip hop, vou pensar na música em geral, pode ver qualquer. Sim, as lições que já é uma das coisas que para mim estilo te torna um bocadinho irrelevante. Que e nem pessoal confundir que é uma coisa cultura hip hop. Minha hip hop não pode sair, man, vai amanhã fazer só roots, mas este continuar atuando com aquele gajo de lá escuro, pode entender? Man, vou-te explicar-nos esse nome de Zona Libertada. É simples, Zona Libertada é Ribeira-Bote, modo que a gente escreveu em português, que é a zona, na São Vicente. Esta é chamada Zona Libertada, por razões óbvias, pessoal de Baixo Piaças que sabe aquela história. Então, decidi carregar o nome da minha zona, Mami. Então, que maneira de homenagear a zona onde é que me está bem, é pôr o nome do meu estúdio, Zona Libertada Studios, que eu tinha escolhido esse nome para pôr um primeiro estúdio como tinha na Chandikri, mas depois na São Vicente, mas depois quando veio para a Holanda, resolvemos continuar com esse nome. E vou falar nos vossos projetos, agora vou-te dizer nos vossos objetivos acerca de boa estúdio e hip hop crioulo. Assim, música. Assim, na hip hop crioulo, meus objetivos que eu quero dizer que este projeto não tem para caminho, que é objetivos pontuais, né? Não tem próximo álbum, próximo trabalho, próximo som, assim que é sempre hip hop. Tem que ser sempre assim. Mas em termos de ir no estúdio, eu estava a gostar de mais tempo entrar noutra cena, tem a ver com áudio, que nem só fazer beat. Por exemplo, em cima botei outros venues que é para apresentar o trabalho, filmes, comerciais, publicidade de televisão, jingles de rádio, tem várias formas, games. Então, como de mexer com o som, não só fazer beat, então, as únicas coisas que eu queria entrar mais para esse mercado de vídeo, televisão, sendo assim, fazer um lado mais de sound design do que beatmaking. Falando na som, vou-te deixar público uma amostra que vou ter feito. Também apresentamos um trabalho que se nome é Crate Job, Beats from the Crate, ou seja, beats de disco, até beats de disco. Então, nesse vídeo eu também olhar mais ou menos aquele processo, mano, é como te fazer beat hip hop naquela maneira de fazer beat, deixa-me dizer, mais tradicional. Para modo que tive escolhas de rua. Diz que sempre lá tinha que é produtor de hip hop. Alguns dias até espero diz que daquela época de 70 e tal, até tinha coisa que gravote na analógica que tem um som assim cool, até. Este espero tinha o rock, este espero tinha o soul, o funk, ainda mais para breaks, porque os drums, tinha o funk, tinha o soul. Por isso que isto chamamos Crate Dig, até Dig, Ková. Aquele Ková, tem combo, tinha que sempre cool, até. Já vamos, pronto. Ok, não te espera que a pessoa gostar de que essa amostra de Crate Job, de Silva, de Estúdio Zona Libertada. De Silva, mas é que público pode o job nesse reto ou pode entrar em contato com uma boa para um trabalho? É um
data de cena, man, tem trabalho espanhol. Ok, para ser mais simplificado, você vai na www.zonalibertada.com. Lá você vai ter cena, por ligar você também. Mas se você quiser espiar na Facebook, você espiar Facebook/Revoltot. E na Twitter como Zona Libertada, ou @Zona Libertada, e na Instagram @Revoltot. Depois pessoal para os outros. Talvez assim, os outros dicas. Qual é a mensagem que tem para deixar para o público? Aquele shout-out, aquela coisa? Tinha hora, não tem coisa para dizer, nunca tem mandar shout-out específico para ninguém, os brother. Consciente saber contar mais para tudo, one love para tudo, mas gajo, mensagem que conta já é para o pessoal é que tu é a voz de rua, para o pessoal continuar a apoiar, para o pessoal partilhar os vídeos, para assim poder ter mais teu gente apoiar, para esse pessoal ali poder ter mais um palmarés mais grande, para poder ter sponsors ou coisas do tipo, é que poder pôr esse programa te verá cada vez mais grande, até que não tem não espaço. Para modo que tive escolha, voz de rua. Pronto, fazer bom trabalho, mas às vezes tens que mostrar número, tens que conseguir tal coisa, que nunca tem treino de detalhes, mas tem uma mensagem para isso. O pessoal continua a ter voz de rua, o pessoal continua a fazer voz de rua, gosto de agradecer a pessoa de ter de ali na casa e bem apresentar um cozinha de trabalho. Bless, é Zedid, Lodge Escuro, shout para todos os outros, peace and love. Paz e harmonia, olhem, é verdade, né? E assim foi mais uma edição de Voz de Rua TV para tudo Cavaliano Espanhol. Voz de rua, para que esse princesa que está a fazer para acontecer, esse talento, esses riquezas. Voz de rua, para tudo que esse puto, que esse pensamento está só, mas tem anjos esses juntos. Voz de rua, então representa hip hop tuga, hip hop crioulo, suca, curtida de fuga. Voz de rua, na crioulo português, na francês ou na inglês. Voz de rua é que diz voz de rua.